Atos, capítulo 2, e o versículo 39. Amém. Diz assim: pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos que estão longe, e todos quantos o Senhor o chamar. Aleluias. O Senhor o chamar. Eu quero que você repita comigo: a promessa, é para todos. Eu quero que você sente glorificando ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É uma palavra, é um versículo que é pouco ministrado. De fato, quando se abre Atos capítulo 2, a primeira coisa que os pregadores lê é o capítulo 2, versículo 1. É difícil alguém falar sobre esta promessa que Pedro, o discípulo de Jesus, ele, cheio do Espírito Santo, ele falou acerca de uma promessa que é subsequente, de uma promessa que foi proferida por Joel em Atos capítulo 2 e o versículo 15. Ele abrindo a porta daquela casa, porque de fato era uma casa que eles estavam, ele disse o que foi escrito nos últimos dias por Joel, que nos últimos dias derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Essa promessa, ela começou no livro de Joel, mas no passar do tempo, essa promessa, ela foi proferida por Jesus. Vemos essa promessa no livro de Atos, no capítulo 1 ao último capítulo, se cumprindo, que foi o derramamento do Espírito Santo. E quem falou que essa promessa era subsequente foi o próprio Jesus. O que é uma promessa subsequente? É uma promessa que fora no passado, que é no presente e que acontecerá no futuro. Se chama promessa subsequente. E Jesus começa a fazer essa promessa depois da sua ressurreição. No livro de Marcos, capítulo 16 e o versículo 17, ele disse que estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome falarão em novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Quando eu falo sobre uma promessa subsequente proferida por Jesus, no livro de Lucas, capítulo 24 e o versículo 49, o próprio Jesus, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus, ele proferiu essa promessa no livro de Atos, capítulo 1 e o versículo 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluias. Quando eu leio no livro de Atos, Atos era o começo da igreja. Quando Jesus ele subiu ao céu,
Ele disse: eu vou rogar ao Pai para que vos mande outro Consolador, por nome Espírito Santo. E a Bíblia diz que estavam no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 1. Se você quiser acompanhar comigo, em Atos capítulo 2 e o versículo 1 diz assim: que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. A palavra Pentecoste, o Pentecoste era comemorado, uma festa judaica 50 dias depois da Páscoa. Quando se passava a Páscoa, eles comemoravam, que era chamado o dia asmo, ou dos pães, ou chamado o Pentecoste, onde reunia famílias em casa para comemorar aquela festa em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que eles estavam no dia de Pentecostes reunidos no mesmo lugar, em Atos capítulo 2. Interessante que no livro de Atos é um livro riquíssimo, onde nós aprendemos muito acerca do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade. A primeira pessoa é o Pai, a segunda pessoa é o Filho, e a terceira pessoa é o Espírito Santo de Deus. Muitas igrejas não acreditam na Trindade, mas desde Gênesis a Trindade estava lá. A Bíblia diz que quando Deus ele formou o homem do pó, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A palavra façamos era como se ele reunisse mais de um. Ele reuniu o Filho e o Espírito Santo e disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então o Espírito Santo e Jesus Cristo estava lá no jardim do Éden, fazendo o homem a sua imagem e a sua semelhança. A Bíblia diz assim em Atos capítulo 2, acompanhe comigo, e o versículo 1: e no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio um vento impetuoso e veemente e encheu toda a casa aonde estavam assentados. Pode ler comigo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. E viram línguas como que de fogo. Quando eu leio essa palavra em Atos é um livro riquíssimo em revelação. Primeiro, a Bíblia diz em Atos capítulo 2 versículo 1, parte B, a primeira revelação. Aqui, pastor Paulo, aqui, pastora Ivaneide, eu achei mais de 30 revelações só em Atos capítulo 2, versículo 1 até o último versículo. A primeira revelação é Atos capítulo 2, versículo 1, parte B, e diz assim: e estavam reunidos, parte B, e estavam. Quem não sabe, parte A é o primeiro do versículo e parte B é o final do versículo. Então o final do versículo diz: e estavam reunidos. A Bíblia não diz e estavam separados. A Bíblia não diz e estavam brigados. A Bíblia não diz e estavam chateados. A Bíblia não diz e estavam separados.
sentados, não, a Bíblia não dizia estavam em grupinhos, não, a Bíblia diz, e estavam reunidos no mesmo lugar. Sabe o que significa? Porque eles estavam juntos, eles estavam unidos. Deus adora uma igreja unida. Deus é apaixonado por uma igreja unida. Uma igreja que é unida, o diabo ele não toca. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 versículo 1: e estavam todos reunidos, e estavam todos em uma só união, estavam todos de mão dadas. Não adianta dizer que é membro, aleluias, da Assembleia de Deus, do Jardim Planalto, no pastor Paulo, e não vestia a camisa da igreja, e não vestia a causa da igreja. Tem que estar unido, tem que mostrar que está em comunhão, porque quando a igreja está em comunhão com a membresia da igreja, o Espírito Santo ele habita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz em Atos capítulo 2 e o versículo 1: e estavam todos reunidos. Fala de união. Eita Jesus, quando a igreja está unida, alguma coisa está acontecendo. Você sabia que quando a igreja está unida, nem precisa o pastor falar, só o olhar do pastor, o membro já sabe o que o pastor quer. Aleluia, aleluia. Uma igreja unida, nem precisa o pastor comunicar, a membresia sabe quando está faltando o copo na igreja, já vai lá e compra. Quando a igreja é unida, não precisa o pastor comunicar o dia que paga o aluguel, já vem o irmão e diz assim: Deus mandou abençoar a obra, porque uma igreja unida é diferente. Uma igreja unida se preocupa com os valores da igreja, aleluias. E a Bíblia diz que eles estavam reunidos. Diga comigo: e eles estavam reunidos. A segunda revelação de Atos capítulo 2, a Bíblia diz assim, Atos capítulo 2, é uma grande revelação: e estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente, Atos capítulo 2 e o versículo 1, a segunda revelação também está na parte B, chamado no de repente. Quando de repente, você sabia que as maiores manifestações de Deus veio no de repente? A Bíblia diz em Atos capítulo 9, o versículo 3: ia Saulo para Damasco, quando de repente ele caiu do cavalo e veio, e de repente ele viu uma nuvem, e ali ele estava cego. Aleluias. Quando eu falo sobre de repente, a Bíblia diz em Atos capítulo 16 e o versículo 26, que estava meia-noite Paulo e Silas orando a Deus, quando de repente os alicerces começou a tremer, e ali eles foram soltos daquela prisão. Quando eu falo sobre de repente, a Bíblia diz em Atos capítulo 10 e o versículo 44, quando Pedro terminou de orar, de repente Cornélio foi cheio do Espírito Santo e começou a falar em línguas, porque as maiores manifestações na parte de Deus veio de repente. Eu profetizo na tua vida que em 2025 a tua vitória vai vir de repente de Deus. Você acredita? Levanta a tua mão e recebe a palavra de Deus. Aleluias. A segunda manifestação em Atos capítulo 2 foi
no de repente. Diga comigo, a primeira manifestação. Eles estavam reunidos. A segunda manifestação foi no de repente. É no de repente que Deus vai te dar vitória. As coisas vai começar a acontecer. Vai ser no de repente de Deus. Tem muita gente aqui esperando o de repente de Deus. Deus manda te dizer hoje: o de repente de Deus está chegando na tua casa. O de repente de Deus está chegando na tua vida. Aleluia. A terceira manifestação de Atos capítulo 2 está em Atos capítulo 2 versículo 2. Quando eu falo de bênção subsequente, a Bíblia diz em Atos capítulo 2 e o versículo 2, acompanhe comigo, parte B. Eles estavam em uma casa. Eles estavam em uma casa. O interessante que o Espírito Santo, ele não desceu na rua. O Espírito Santo, ele não desceu na igreja. O Espírito Santo, ele não desceu no templo. O Espírito Santo desceu numa casa. Diga comigo, o Espírito Santo desceu em uma casa. A Bíblia diz: e toda casa foi cheia do Espírito Santo. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Aleluias, aleluias. Tem muita gente que vem à igreja para receber o Espírito Santo, mas eu profetizo que a manifestação não vai começar na igreja. Em 2025, a manifestação da glória de Deus vai começar na tua casa, vai começar na tua família, porque a Bíblia diz que toda casa ela foi cheia do Espírito Santo. Você está preparado para o agir de Deus? O avivamento não vai começar na igreja. O avivamento não vai começar na rua. O avivamento não vai começar no templo. O avivamento não vai começar no teu vizinho. O avivamento vai começar na tua casa, na tua vida. Levanta a tua mão porque eu estou profetizando. Está chegando um grande avivamento em 2025 na tua casa. Aleluia. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Toda casa. A Bíblia diz que o avivamento ela começou em uma casa. Além de começar numa casa, a Bíblia usa um plural. A Bíblia diz, pastor Paulo, que todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe o que significa? Que a Bíblia não diz e metade da casa foi cheio, igual o louvor que o pastor cantou. A Bíblia não diz e uma parte da casa foi cheio. O livro de Atos é muito rico. A Bíblia não diz e uma terça da casa, uma terça parte da casa foi cheia. A Bíblia não diz uma minoria foi cheio. A Bíblia não diz só um pouquinho de pessoas foram cheios, mas a Bíblia diz e toda a casa foi cheia do Espírito Santo, porque as bênçãos de Deus não é para quem está fora, é para quem está dentro. A bênção de Deus é para quem veio. Daqui não tem essa história, eu recebi minha vitória, fulano recebeu. Não, a bênção de Deus é para todos que estão aqui na igreja. A bênção de Deus é para todos que estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Deus está dizendo hoje que todos serão cheios do Espírito Santo aqui esta noite. A terceira revelação de Atos capítulo 2 é que todos foram cheios.
Na casa do Senhor não tem isso. Eu saí triste porque eu não recebi a vitória. Não, todos recebem a bênção de Deus, porque a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E para concluir minha pregação, e essa promessa é para vós, é para vossos filhos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A vitória é para quem veio, não é para aquele que não veio. A vitória é para quem está na casa, não é para aquele que está fora. A vitória é para aquele que está presente, não é para aquele que está ausente. E aqui esta noite Deus tem uma promessa para a tua vida, porque a Bíblia diz em Atos capítulo 2 versículo 2: e todos foram cheios do Espírito Santo. Arabacanda, Arabacéia. E todos foram cheios do Espírito Santo. Dá para você tomar posse dessa vitória hoje? Aleluias! Porque todos aqui serão revestidos do Espírito Santo. Aleluias! A Bíblia diz que a primeira revelação, quem lembra qual é a primeira revelação de Atos capítulo 2? Quem lembra? Quem lembra? Quem é o primeiro que acompanhou esse texto? Quem lembra? Qual é a primeira revelação? Reunidos. Ali pegou, tá vendo? Eita, reunidos. Ali acompanha a escola bíblica. Reunidos. A segunda revelação, como? A segunda não é a casa. A segunda revelação foi cheio do Espírito. De repente. A terceira revelação é promessas. A terceira revelação é cheios. E toda a casa foi cheia. Eu quero que você repita comigo para você sair daqui dizendo: eu aprendi muito de Deus naquele culto. Aleluias. A primeira revelação é reunidos. A segunda revelação foi de repente. E a terceira revelação cheios todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluias. Glória a Deus. A quarta revelação, essa vai pegar você, viu? A quarta revelação de Atos capítulo 2, e o versículo está escrito no versículo 2, a parte B do finalzinho, está escrito assim: e estavam todos assentados. Eu quero que você pesquise em Atos capítulo 2, e o versículo 2, parte B. E estavam todos assentados. É assim que está dizendo o texto? E estavam todos assentados. Você vai ouvir algo que você nunca ouviu, nem no Google. É coisa do Cavalcante, mas é Bíblia. No judaísmo, só poderia adorar a Deus de duas formas: ajoelhado ou prostrado, sentado ou em pé ou de costa. Era falta de reverência na casa do Senhor. No judaísmo era lei. No Velho Testamento não poderia adorar a Deus sentado. Mas quando o Espírito Santo veio em Atos 2, a primeira coisa que ele veio fazer foi quebrar protocolo, foi quebrar paradigmas do judaísmo. Ele não quis saber se Pedro, João, Tiago, Tadeu estava ajoelhado, se estava deitado, se estava sentado. O Espírito Santo, quando veio, ele chegou e habitou a Baraxéria. O Espírito Santo não quer saber se você está esta noite sentado. O Espírito Santo não quer saber se você está deitado. O Espírito Santo não quer saber se você está cocorado, como diz o paraibano. O Espírito Santo não quer saber se você está prostrado. O Espírito Santo não quer
essa história, meu filho, que Deus, Ele só recebe oração se você estiver ajoelhado. Isso é conversa fiada, porque muitas das vezes você está deitado, mas está orando: Senhor, escuta a minha oração. Aí o Espírito Santo vai lá na tua cama, no teu quarto, e escuta a tua oração, porque Deus não está preocupado com a forma que você ora, mas Deus está preocupado com a tua alma, com o teu coração, com a tua sinceridade. Deus, esta noite, Ele procura sinceridade. Aleluias. No livro de Atos capítulo 2, Ele estava procurando sinceridade. Sabia disso? Porque eles estavam sentados e não poderia receber o Espírito Santo sentado. Quem fica sentado está nem aí para nada, mas quando o Espírito Santo desceu, Ele não procurou se ele estava sentado. Ele disse: eu vou habitar, eu vou habitar. Nesta hora Ele não está preocupado com a sua condição financeira, Ele não está preocupado com a sua classe, Ele não está preocupado como você veio. Ele está querendo habitar na tua vida hoje. E Ele só não habita, aleluias, Ele só não procura habitar, não é quem não é evangélico, Ele também procura habitar quem está na igreja. Porque muitas das vezes você chega na igreja cansado, oprimido, com um psicológico pesado, e o Espírito Santo está dizendo: eu quero habitar na tua mente, eu quero habitar na tua casa, eu quero habitar no teu coração. Eu quero procurar aqui alguém que está, aleluias, entregando a sua vida para que o Espírito Santo Ele venha habitar. Quem é o primeiro? Levanta a sua mão e glorifique ao nome do Senhor. Aleluia. Levanta a sua mão e diga: eu estou precisando que o Espírito Santo habite no meu coração. Aleluias. Repita comigo assim, com a mão no coração: Espírito Santo, habita no meu coração. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Aleluias. 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 A quinta revelação de Atos, capítulo 2, versículo 6, a Bíblia diz que aquela voz, ela correu. Aqui está a quinta revelação de Atos 2. Quem está acompanhando comigo está vendo na Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 6. E correu aquela voz. Aleluias. É sinal que eles não estavam calados. É sinal que eles não estavam de boca fechada. É sinal que eles estavam glorificando. Aleluias. E aquela voz correu. Deixa a tua voz correr, meu filho. Deixa a tua voz correr com o teu glória a Deus. E aleluias. Deus fez a tua boca para glorificar o nome. A Bíblia diz que até os passarinhos eles cantam de dia e de noite. Porque você não vai glorificar o nome daquele que fez os céus e fez a terra. E a Bíblia diz em Atos 2, capítulo 6: e correu aquela voz. A quinta revelação de Atos é: e correu aquela voz. A sexta revelação está em Atos capítulo 2. Acompanhe comigo, irei finalizar. E o versículo 6: e falaram na nossa própria língua. Está escrito assim? E falaram, ou idioma, e falaram na sua própria língua, ou no seu idioma. Alguns pentecostais, quando abrem no livro de Atos, bispo, meu bispo querido, eles falam que o pessoal falava em línguas, e quem estava fora não entendia o que eles falavam. Mas a Bíblia diz ao contrário. Aqui houve um milagre
tradução no ouvido de quem escutava. Diga comigo, houve um milagre. De tradução de quem ouvia as línguas estranhas. Você nunca ouviu isso que você vai ouvir aqui esta noite. Eles não falavam apenas lá, não. Quando eles abriam a boca falando em línguas, a Bíblia diz que na festa de Pentecoste havia egípcios. A Bíblia diz que na festa de Pentecoste havia árabes. A Bíblia diz que na festa de Pentecoste havia classes de pessoas, havia milhões de pessoas que falavam outros idiomas. Mas quem era do Egito e ouvia quando Pedro falava em línguas, ouvia como se um egípcio falasse na sua língua, entrava no seu ouvido. Mas o outro que era da Arábia, quando ouvia Pedro falar em línguas, aquela mesma língua que o egípcio ouvia, ele não ouvia na língua egípcia, mas ele ouvia na língua arábia. Entrava na tradução da sua própria língua. Aleluias. Eles ouviam no seu idioma e diziam: como é que pode isso? Ser de Israel e falar em outras línguas. Aqui houve uma tradução no ouvido de quem ouvia. Aleluias. Línguas estranhas é milagre no ouvido de quem escuta. Aleluias. Se você não fala em línguas, meu filho, você está perdendo oportunidade de falar o idioma do céu. E outra, línguas estranhas não é língua de anjos. Você sabia disso? Porque línguas estranhas Deus entende, mas Satanás não entende. Sabe por que não entende? Porque ele foi anjo caído. Mas está escrito que Paulo disse: se eu falasse a língua dele, disse se eu falasse. Ele disse que não falava. Ele disse em 1 Coríntios capítulo 13: se ainda que eu falasse a língua dos anjos, não era de nada se não tivesse amor. Ali ele estava dizendo que ele não falava a língua dos anjos, mas se ele tal falasse as línguas dos anjos e não tivesse amor, seria como nada. A línguas estranhas não é língua de anjo. Línguas estranhas não é daqui, é de lá. Se fosse daqui, seria línguas estrangeiras. Mas não, a Bíblia não fala estrangeiras. A Bíblia fala línguas estranhas. Sabe por que estranha? Porque não é daqui. É línguas estranhas porque é de lá. Aleluias. É línguas estranhas porque não é daqui. Línguas estranhas porque é de lá. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu estou cheio do Espírito Santo aqui esta noite para dizer para você, começar em 2025, pedindo a Deus dons espirituais, revestimento do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque em 2025 é um ano de luta travada. Nunca se viu, pastor, tanto avião cair como se viu esse ano. Pessoas estão sendo sacrificadas. Está caindo um avião toda semana. Como é aqui no Brasil, é fora do Brasil. Isso nunca aconteceu. Eita Jesus, o pessoal está com medo. O pessoal está preocupado, porque os dias estão se abreviando. Já estamos no mês de fevereiro. Aleluia. O calor está extenso. Um cientista relatou que o sol está próximo da terra, e em 2027 eles estão dizendo que o câncer de olho aumentará no Brasil e no mundo. Sabe por quê? Porque não suportará o calor do sol. Jesus está voltando e ele está procurando uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu não estou falando só cheio aqui e lá fora, ser de qualquer maneira, não. É para você ser cheio aqui na igreja, ser cheio na sua casa, ser cheio no seu trabalho. É uma vida de continuidade, cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio aqui é cheio lá. Quem é cheio aqui tem que ser cheio lá fora. É cheio do Espírito Santo, mostrando testemunho. Aleluias. E Deus te convida hoje para você ter uma vida cheia do Espírito
Espírito Santo de Deus. Fica de pé, que eu quero orar pela tua vida hoje. Aleluias. Eu tinha mais 10 tópicos falando sobre ser cheio do Espírito Santo, mas eu não quero fadigar a igreja. Eu quero orar pela tua vida hoje, porque eu creio que o Espírito Santo, ele está visitando a tua casa nesse momento. Senhor Jesus, eu estou aqui como profeta de Deus, Pai, e como aconteceu em Atos capítulo 2 e o versículo 1, que o Senhor prometeu que derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Vem, Senhor, revestir a tua igreja, revestir o teu povo com teu Espírito Santo, porque nós acreditamos que, como está escrito no livro de Joel capítulo 2, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, Senhor, estamos acreditando que o Senhor derramará do teu Espírito sobre a vida de cada um que está aqui, sobre a casa de cada um que está aqui, cuidando da saúde, da vida financeira, da vida conjugal, porque teu Espírito é aquele que trabalha nas mentes, que trabalha nos corações, que trabalha nas vidas. E eu creio que nesse momento o teu Espírito está visitando, o teu Espírito está trabalhando, o teu Espírito está agindo, em nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço